Olá pessoal, meu nome é Clara Regui, sou jornalista, escritora, editora, sou mineira de Belo Horizonte, moro aqui em Brasília desde 2004. Fui convidada pelo pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal para conversar com vocês aqui hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo aí de quarentena, todo mundo em casa por segurança, mas não deixando a peteca cair, a gente seguir com as aulas, seguir com as palestras, com as conversas, né? Por causa da minha história como jornalista e como escritora, eu tenho feito muitas palestras em escolas, tenho ido em salas de aula, em auditórios, conversar com vocês, alunos e até com os professores também sobre essa minha trajetória. Hoje eu tenho 23 livros publicados como escritora, mas eu tive também uma trajetória aí de 30 anos como jornalista. Então eu tenho falado sobre esse meu trabalho, sobre a importância da leitura e da escrita na minha vida, né? Eu sou uma pessoa que sempre digo que a leitura e a escrita mudaram a minha vida, na verdade conformaram toda a minha vida, porque eu gosto de ler desde que eu aprendi a ler. Na minha época a gente aprendia a ler com 7 anos de idade, foi quando eu aprendi, e desde então eu leio muito e eu escrevo muito, eu sempre gostei de escrever. Tanto que na hora de escolher uma profissão, eu ficava pensando, eu tinha vontade de fazer muitas coisas, queria fazer direito, queria ser atriz de teatro, sei lá, queria fazer muitas coisas. Mas eu pensava, qual a profissão que eu vou escolher que vai me permitir escrever mais? E aí eu escolhi o jornalismo por causa disso. E acertei, porque trabalhando praticamente 25 anos dentro de redação de jornal, eu escrevia constantemente, eu escrevia praticamente todos os dias, né? Isso me deu um exercício muito grande, né? A exercitação da escrita, e isso facilitou a minha vida em muitas coisas. Aos poucos eu vou falar sobre isso com vocês. Mas fundamental para isso foi ter lido muito também. Porque ninguém que queira escrever consegue fazer isso se não tiver lido, se não tiver o hábito de ler e o gosto pela leitura. Porque a leitura, ela ensina a gente muitas coisas. Não são só as histórias que os livros trazem que nos ensinam. Os livros também nos ajudam a abrir a cabeça, nos ajudam a ser mais inteligentes, a raciocinar melhor, a ter mais cultura, a entender melhor as coisas. Eu digo sempre assim, que a pessoa que lê, ela tem mais condição, mais facilidade de buscar soluções para os seus problemas, porque ela é mais imaginativa, ela consegue viajar para o passado, para o futuro, para qualquer época da existência humana ou de não existência, porque existem ficções aí que imaginam coisas que a gente nem tem ideia de se existem ou não, né? Então essa pessoa, ela desenvolve uma porção de coisas, essa pessoa que lê muito. Por exemplo, ela desenvolve uma característica que é fundamental nos tempos que a gente vive hoje, que é a empatia. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Então a pessoa que lê, ela consegue viver o que o outro está vivendo, ela percebe, ela se apropria da emoção de outra pessoa, que é o personagem do que ela está lendo ali. Então ela aprende isso, a sentir como o outro sente, a ver como o outro vê, a colocar-se no lugar do outro, né? Então a empatia é uma coisa muito necessária nos tempos, sempre foi, mas nos tempos de hoje mais ainda. E aí brinco mais ainda, vou adiante. A pessoa que lê, ela é tão beneficiada pela leitura, que até na hora da paquera a leitura faz diferença. Porque pensa bem, você vai paquerar um carinho, uma menina, você tendo muitas leituras, você tem muitas histórias para contar, você tem um papo muito bom. E não adianta nada a gente ser bonitinho, a gente estar malhadinho e a gente não ter um papo legal, porque o que faz a diferença mesmo é cabeça boa, é papo bom, é ter assunto. Então, gente, leitura, eu falo para todo mundo, vamos ler. Ler melhora todas as nossas condições da nossa vida. Por exemplo, outra coisa, a gente estuda muito português, estuda muito gramática, as regras, mas a pessoa que tem leitura, ela tem mais vocabulário e ela apreende melhor a boa escrita, né? Ela apreende assim o texto melhor. Então, na hora que ela vai se expressar, ela se expressa melhor, na hora que ela vai escrever, ela escreve melhor. Então,
por causa dessas coisas todas, a leitura fez diferença na minha vida e a escrita também. Porque eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia desde o primário, desde minhas primeiras séries. Eu escrevia redações, eu escrevia contos, poesia, escrevia até peça de teatro, eu escrevia ali na infância, na adolescência. E depois, como eu disse para vocês, escolhi uma profissão que me permitia escrever cotidianamente também. Mas o tempo foi passando e à medida que eu fui ficando adulta, mais experiente, eu comecei a sentir necessidade de falar outras coisas, de contar outras histórias. Porque quando eu escrevia para o jornal, eu estava falando com a voz do meu entrevistado. O bom jornalista é aquele que consegue pôr no jornal, ser fiel ao que o seu entrevistado disse. Né? Você gostando ou não, você concordando ou não, você tem que colocar ali a voz da pessoa que você entrevistou. Então você tem que falar a história dele, a versão dele, né? O sotaque dele. E eu comecei a sentir aquele desejo, aquela necessidade de contar as minhas histórias. Né? Daí foi amadurecendo em mim esse desejo de escrever literatura, de contar as minhas histórias com a minha voz, com a minha versão, com o meu sotaque. Né? Então, aos poucos, isso foi amadurecendo em mim, até que eu comecei mesmo a escrever. Né? Comecei a escrever livros, ainda conciliando a atividade de escritora com a atividade de jornalista. Porque o jornalista trabalha muito, a gente tem assim, uma jornada muito extensa, muito intensa, tem plantão fim de semana, tem plantão feriado, chega no fim do ano, se você trabalha no Natal, você não trabalha no Ano Novo, mas se você inverte, se você trabalhar num, você folga no outro, se folgar num, você tem que trabalhar no outro. Então, muito trabalho. Naquele começo era difícil conciliar as duas atividades, porque o jornalismo absorvia demais o meu tempo, minha energia, mas mesmo assim eu fui ali conciliando. Aos poucos as coisas foram encaminhando até que eu consegui me aposentar no jornalismo e acabei podendo me dedicar totalmente à escrita e à literatura. Quando eu me aposentei e tendo necessidade de procurar editoras para publicar os meus livros e tendo uma dificuldade muito grande nisso, é um outro assunto que a gente pode conversar depois, que é o mercado editorial, eu acabei criando uma editora para publicar os meus próprios livros que não encontravam fluxo nas editoras grandes, nas editoras importantes. Alguns livros meus saíram por editoras, mas outros eu não conseguia pôr, então eu acabei criando uma editora e editando eu mesma os meus livros. Mas isso foi ficando muito legal, eu tinha muita experiência em fazer isso, então as pessoas começaram também a me contratar, a me chamar para fazer o livro delas. Então a minha editora começou a crescer, então chama Outubro Edições, e aí desde 2015 que eu me aposentei, eu também me dedico a essa atividade de editora. Eu edito meus próprios livros e edito livros de outros autores também. Nesse meio tempo, eu como autora tenho 23 livros publicados, como eu já disse. A minha editora também agora já está com 59 títulos, foi assim um avanço bem grande em pouco tempo, muito trabalho, mas esse trabalho está me permitindo viver da escrita, viver da leitura, eu faço muita revisão também, meu trabalho como editora implica muito também em trabalhar o texto do outro, em ajudar o outro a encontrar melhores soluções para o seu texto. Então hoje eu vivo entre livros e isso é a realização de um sonho, porque escrevo, publico, vendo, edito, vou em feiras, vou em festas literárias, por causa dos livros e com os livros eu já saí do Brasil, já fui em festas e feiras literárias até na Áustria, na Alemanha. Então hoje eu estou vivendo uma atividade muito bacana e que me traz aqui para conversar com vocês, para conversar com as escolas, com os alunos, com os professores, e vou fazer uma pequena pausa para continuar na segunda parte.